palhaçaria, ela vive de contrastes, né? O sucesso na palhaçaria está nos contrastes, no contraste da minha visão, né? O contraste do que eu estou fazendo para a quebra que vai acontecer daquela ideia que era linear, mas de repente eu penso diferente e quebra aquela ideia. Então a gente tem os contrastes aí. O contraste da minha forma de vestir como palhaço e a sua forma de vestir como público, né? O palhaço tem as coisas mais espalhafatosas, não liga muito para a aparência, ele pega o ridículo dele e traz para fora em vez de esconder, como seria o normal. Então são contrastes. Uma obra profissional, um trabalho bacana, a gente precisa pensar nisso. Quando você quiser fazer alguma coisa que tem um caráter profissional, que a pessoa enxergue aquilo ali e diga, uau, isso é profissional, a gente precisa pensar nisso. Então nós trabalhamos com contrastes. A música que contrasta, ela veste muito bem um trabalho como esse, um trabalho de contrastes, né? Que é o trabalho da palhaçaria. Então essas coisas que mexem com os diversos sentimentos, a calma, o silêncio, o suspense, o drama, a alegria, a explosão, né? A fanfarra, a apoteose, de novo o silêncio, a calma, essas coisas, elas nos propõem um ambiente muito interessante, uma atmosfera que assim poupa a gente enquanto profissional do riso e muito. A gente faz um esforço mínimo quando a gente tem esse tipo de musicalidade por trás. Vamos lembrar que as oficinas Dono do Meu Nariz, as oficinas que a gente está nesse momento compartilhando com todos vocês, né, é graças ao edital de circo da Lei Aldir Blanc da Secult Goiás, Secretaria de Cultura e Governo Federal. Nós fomos premiados no prêmio 05 2021, né, na parte de circo. Por isso, está sendo possível nós, aqui do Circo Grock, daqui da cidade de Quirinópolis, transmitir para vocês, para todo o estado de Goiás e até outras pessoas, né, de outros estados estão assistindo aqui também, essa oficina, esse workshop. Que começou, a gente contando a trajetória da gente, como a gente começou do nada e foi montando a partir do nosso sentimento e de algumas referências que a gente ia pescando no meio do caminho, na estrada, né, e até a gente chegar a ter contato com outras pessoas, até a gente ver o nosso trabalho e se profissionalizando aos poucos e chegar no Circo Grock. Hoje nós temos uma companhia de circo que itinera por todo o Brasil. Hoje, na nossa oficina de palhaçaria, a gente vai tratar um pouco da musicalidade e das possibilidades, né, dos ritmos e dos estilos de música mecânica que a gente pode estar utilizando. Ou também, se for o caso, se vocês quiserem tocar essas músicas, quem tem esse talento, né, pode tocar. Dentro desse universo surgem diversas expressões que vão trazendo novas leituras desse mundo, né, e novas formas de se aplicar. E aí dentro a gente vê a musicalidade em todos eles. Em alguns espaços a música era muito mais focada dentro do estilo em que nasceu o circo, a música militar, porque o circo tradicional, o circo moderno, né, antes disso já existiam artistas circenses e expressões de circo diversas. O Circo Máximos de Roma era uma expressão de circo, porém esdrúxula, né, para matar gente e tal, de acordo com a evolução de cada sociedade, né, de cada povo tem um estilo de circo. O nosso circo agora está diferenciado, a gente vai trocar muitas ideias e o circo hoje está saindo e está entrando agora na internet, né? O pessoal vai começar a fazer um circo virtual, acho que deve surgir um novo movimento, fora do contemporâneo já, acima do contemporâneo, um movimento internetico. Dentro disso a gente vê a musicalidade no circo. Quando a gente começou a fazer a palhaçaria, e a palhaçaria destaca-se bastante nesse cenário do circo contemporâneo, esse circo que está surgindo agora, né? Que é o circo onde as pessoas estão libertas da expressão, da expressão não, estão libertas da necessidade de estar ligado a uma lona para dizer-se de circo, dizer-se circense, né? Porque é um novo movimento, onde a gente leva as artes circenses, sai da lona, é também apresentado na lona, o contemporâneo, né? O contemporâneo traz essa nova visão do mundo do circo, descentralizando. Mas no período da centralização do circo, quando ele se montou ali e esteve o tempo todo sob o regime militar, porque ele nasceu de um comandante, de uma cavalaria, né? Assim, pelo menos ele foi o Circo do Soleil da época, né?
o Philip Astley, ele foi com o Cirque du Soleil da época, ele foi aquele que melhor propagou esse estilo de circo sob a lona, esse tipo de espetáculo, de juntar as pessoas que estavam nas ruas, nas praças, juntar com os cavalheiros que se apresentavam somente para a aristocracia, se apresentavam somente para os ricos. Ele juntou tudo aquilo que era belo, que fazia só para rico, com a coisa que era popular, que fazia nas feiras, juntou tudo isso e deu o circo. Foi um espetáculo completamente diferente. Para alguns, um escândalo, porque ninguém queria misturar rico com pobre. Para outros, uma coisa fantástica, porque levou para o mundo as artes que as pessoas comuns não poderiam ver. Um balé clássico, uma orquestra, era muito difícil das pessoas verem. Só havia orquestra quem ia aos grandes teatros, né? Os teatros bonitos, aquelas construções muito belas, e os circos passaram a levar esse tipo de atração. Os ginastas, né, que a gente só via em períodos de competição, e os próprios animais foram trazidos, que a gente só via em zoológico ou no próprio ambiente natural. O circo levou isso para o mundo. E o circo trouxe cantores e atores e atrizes e demonstrou isso facilitou tudo isso antes de a gente ter acesso a um meio de comunicação como é hoje a mídia digital, né? Como foi a televisão uma época e o rádio e tudo mais. O circo foi responsável por isso. Por trás de tudo isso existia a música. Os cinemas, quando a gente assiste um cinema, um filme mudo de Charlie Chaplin, você vê que tem uma musicalidade por trás. Quando a gente começou então na palhaçaria, eu, Nil Moura e minha esposa Gena Leão, nós que fazemos a parte de criação do Circo Brock, a dupla de palhaços Espaguete, que sou eu, e Ferrugem, que é Gena, nós começamos a criar números. Logo no começo, a gente não tinha ideias de tantos textos. A gente não tinha nem uma segurança no tipo de emissão vocal que a gente ia fazer, né, como palhaço. A gente não sabia nem que voz a gente vai usar, o que é que a gente usa para fazer isso. Então, uma das coisas que nós encontramos foi olhar os desenhos animados, como Tom e Jerry, por exemplo, né, que tem sempre uma música, nos desenhos de Tom e Jerry, você vê sempre uma música clássica, né, uma música de orquestra tocada, geralmente um piano, alguma coisa que acentua, que vai montando essa cena. Ele vai dando as emoções de uma cena que não tem uma fala necessariamente. A gente já tinha visto muitos filmes, como muitos filmes de Charlie Chaplin, né? Nós bebemos nessa fonte, porque eu tenho hoje 53 anos, a minha infância foi com Os Três Patetas, O Gordo e o Mago, Charlie Chaplin, Comet Capers, né? Buster Keaton, e uma série de comediantes aí que a gente tinha acesso. A gente não tinha muita televisão nacional, não era muito recheada, né, de coisas. E a gente tinha acesso a esse material de fora, que era um material riquíssimo, inclusive. Claro, ligado à cultura da época e ao lugar. Né? Os Três Patetas a gente via muito pastelão, pancadaria. Né? Isso aí se perdurou até os Trapalhões, e depois um pouquinho dos Trapalhões. Aí começou a parar mais com essa coisa de bater e achar engraçado. Começou a dar um freio nisso, e agora, sobretudo, nesse período de pandemia e de tudo mais, aí é que o pessoal está freando mais com esse tipo de apresentação, né? Que é violência barata, vamos dizer assim, para fazer graça a partir da violência. Ele vai tirando isso. Nós não éramos de circo, a gente não tinha um conhecimento. Os circos não tinham muita abertura para ficar te contando os segredos e as fontes. Né? Mesmo no período que a gente chegou, que já era uma abertura maior que os circos tinham por conta das escolas, mas os circos são meio fechados assim. Muitos deles ainda hoje, as pessoas não querem dividir o seu tempo com outras pessoas para dar atenção, porque passa o dia todo trabalhando, estudando, fazendo uma coisa, fazendo outra, aí chega um pesquisador, um aluno de universidade, bate na porta do circo. Então dificilmente você vai ver uma pessoa prestativa. Porém, agora, depois da pandemia, talvez a gente receba muito mais, né? Os circos recebam muito mais as pessoas, porque eles foram muito acolhidos. Nesse momento agora de pandemia, as pessoas levaram cestas básicas para o circo, deram muito apoio às prefeituras e uma série de coisas, né? Então, os circos hoje vai abrir mais. Na época não se abria tanto, e a gente corria atrás do que tinha. E as músicas, elas vão criando um tipo de pontuação, né? Que vai dando ação e vai dando o desenho da ação. Então, a gente lançou mão desse recurso sem orientação profissional, né? Sem orientação de tipo assim, um mestre de palhaçaria, nem de um palhaço profissional. A gente viu que no desenho animado funcionava. Claro que a gente não tem como repetir uma cena de um desenho animado. Recriar aquilo ali em cena, ao vivo, num palco, é muito difícil, é muito complicado. Mas a gente pegou a ideia
E dessa ideia a gente foi percebendo que as músicas que se usava para colocar como pano de fundo eram músicas que variava muito. Às vezes ela estava lenta, criava emoção, às vezes acelerava um pouco mais, tinha um momento mais alto, dava uma baixadinha. Ele acompanhava a emoção, ele acompanhava aquilo ali. Então nós começamos a fazer essa leitura de que isso aí é um caminho interessante. E resolvemos utilizar isso ao vivo. Criamos um espetáculo Americana Palhaçada justamente para experimentar esse tipo de coisas aí, né? Esse tipo de ligação entre a música e a cena. Quando a gente estava fazendo uns espetáculos onde a gente tinha pouca fala, quase nada, foi justamente o Americana Palhaçada, e, e, e ficava muito tempo em silêncio o espetáculo. Uma das pessoas que estavam um pouco incomodadas com o silêncio, ela chegou para a gente depois do espetáculo, uma atriz de Natal, e ela chegou para a gente e disse: por que vocês não jogam um fundo musical enquanto não está acontecendo falas? Enquanto vocês estão em silêncio total acontecendo, por que vocês não escolhem um fundo musical? Daí despertou para a gente utilizar aquelas coisas que a gente vinha pesquisando. Que os desenhos usam fundos musicais, Charlie Chaplin usa um fundo musical, Buster Keaton, enfim, aquelas comédias antigas que a gente assistia, A Pantera Cor-de-Rosa e tudo. Então a gente viu que isso é muito rico, realmente. Quando a gente se utiliza de música mecânica, hoje tem uma tendência muito grande na palhaçaria, as palhaças e os palhaços, a buscarem tocar um instrumento musical. Isso não é uma novidade para o mundo da palhaçaria, tá? Porque os palhaços, sobretudo os palhaços mais assim da Europa e tudo, eles são todos muito hábeis em musicalidade. As escolas de lá te ensinam dança, né, clássica, um instrumento, você tem que aprender um instrumento musical, seja lá ele qual for, de sopro, ou um bumbo que seja, uma gaita de boca, um acordeão, alguma coisa, você é obrigado a aprender um instrumento musical para se tornar palhaço. E alguns truques dentro do mundo das habilidades do circo. Isso aí faz parte de uma boa escola de palhaços em outros lugares que a gente vê. Tem na Áustria, tem na França, tem nos Estados Unidos, na Inglaterra, e na Europa também, na Europa, não só na Inglaterra, mas na Europa, como um todo por ali, Portugal, Espanha, já tem muito boas escolas de palhaços. Né? Sendo que a Rússia ganhou também um bom espaço para isso, para as escolas. E eles ensinam essas musicalidades. Então, hoje também, nessa nova tendência das pessoas a buscarem a palhaçaria, a buscarem, sobretudo aqui no Brasil, está existindo essa ideia, porque a gente vai vendo um número aqui na internet, vai vendo um número ali de fora, de um outro palhaço, aí vê ele tocando um instrumento, então muita gente está se colocando na posição de instrumentista também. E aí está buscando tocar no seu próprio espetáculo, musicar o seu espetáculo da forma que lhe convém, que dá certo. Porém, o que eu estou dando para vocês é uma receita rápida, para vocês pegarem música mecânica, permearem uma cena e conseguirem criar uma cena para se lançar nos espaços aonde vocês vão ter condições de tocar música, ou com uma caixinha amplificada, ou com alguma coisa. Né? Então, para isso, a gente viu esse fundo musical que permeava o espetáculo. No começo, a gente colocava uma música inteira e a gente tentava fazer as coisas dentro daquele processo da música, né? Olhar como é que funcionava a música e tal. Em seguida, a gente foi percebendo que a gente precisava fazer uns cortes aqui e ali. Aí a gente fazia um corte naquele pedaço da música que a gente achava legal, depois pegava um outro pedaço daquela mesma música, mas mais lá na frente, e colocava naquele ponto. A gente foi montando de acordo com o trabalho que a gente ia propondo. Cada vez que a gente fazia um trabalho, a gente dizia: não, mas aqui caberia mais uma coisinha assim, e a gente ia lá e mexia na sonoplastia. Né? O trabalho que a gente fazia sem fala, deixava a sonoplastia por trás. Então assim a gente foi começando a cortar e editar as músicas da gente. De uma forma muito grosseira, porque naquela época era fita cassete, né? A gente ia lá e dava a pausa e pegava outra coisa, tocava o disco ou o CD, aí gravava mais na fita cassete mais um pouquinho, né? Não tinha um computador para a gente fazer esse negócio. Quando chegou o computador, então a gente deslanchou a fazer isso. E quando chegou o computador com esses programas, né? Então, o que a gente viu é os tipos de música que a gente ia colher para fazer cenas na palhaçaria, que a gente encontrou, foram tipos assim que são marcantes. Se eu pegar uma música popular, por exemplo, uma música muito conhecida, e colocar como fundo e deixar lá, ela vai competir com a minha cena. Ela vai competir. Não é esse tipo de música que a gente está falando, uma música só, que não tem nada a ver. Então, a gente precisa procurar músicas que tenham a emoção,
que às vezes tem uns acentos mais lentos, depois uma coisa mais, né, mais viva, mais recheada e tal. E como é que a gente fazia isso? Na aula de amanhã e, né, nas aulas de amanhã, mas a gente vai combinar hoje se é melhor a gente fazer amanhã, porque eu estou vendo que tem um número reduzido de pessoas, devido à necessidade que eles têm de trabalhar no final de semana. A gente combina mais tarde se a gente faz amanhã ou se faz né, no outro dia. Vamos já combinar isso aqui. Mas nas próximas aulas, as próximas 2 aulas que a gente terá, que pode ser um dia só as 2 aulas ou em 2 dias, nós vamos lidar com números. E aí eu vou mostrar para vocês um processo de criação que é justamente algo que eu estou começando a falar aqui. A gente pega uma música, editada ou não, uma música que você gosta, e a gente começa a ouvir essa música. Esse é um processo de criação. A gente vai ouvindo essa música com todas as atividades que você estiver fazendo. Você põe aquela música lá para você conhecer as frases musicais. Música instrumental, estou me referindo à música instrumental. Para a gente conhecer as frases musicais. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo de música que a gente encontra, por exemplo, são as czardas. A czarda, C-Z-A-R-D-A-S, czarda. A czarda é um tipo de música, eu vou soltar aqui para vocês vão ver ela aqui, tá? Vocês vão ouvir. Olha só, essa czarda é muito conhecida, tá? As czardas são muito conhecidas, a maioria delas. Eu vou mostrar uma bem conhecidona de vocês aqui. Escuta só essa daí. Essa é uma czarda, né? É um estilo musical. Esse é um tipo de música. Um tipo de música, as czardas, elas são músicas nesse tipo, né? Não é da nossa cultura, mas é uma música instrumental. Muitas delas são instrumentais, né? Versões todas instrumentais. E elas têm esses acentos dramáticos, né? Acento. Que vem do drama para a alegria, para isso. Esses contrastes, eles conversam muito dentro da palhaçaria. Eles falam muito, porque a palhaçaria, ela vive de contrastes, né? O sucesso na palhaçaria está nos contrastes, no contraste da minha visão, né? O contraste do que eu estou fazendo para a quebra que vai acontecer, daquela ideia que era linear, mas de repente eu penso diferente e quebra aquela ideia. Então a gente tem os contrastes aí. O contraste da minha forma de vestir como palhaço e a sua forma de vestir como público, né? O palhaço tem as coisas mais espalhafatosas, não liga muito para a aparência, ele pega o ridículo dele e traz para fora em vez de esconder, como seria o normal. Então são contrastes. Uma obra profissional, um trabalho bacana, a gente precisa pensar nisso. Quando você quiser fazer alguma coisa que tem um caráter profissional, que a pessoa enxergue aquilo ali e diga, uau, isso é profissional, a gente precisa pensar nisso. Então nós trabalhamos com contrastes. A música que contrasta, ela veste muito bem um trabalho como esse, um trabalho de contrastes, né? Que é o trabalho da palhaçaria. Então essas coisas que mexem com os diversos sentimentos, a calma, o silêncio, o suspense, o drama, a alegria, a explosão, né? A fanfarra, a apoteose, de novo o silêncio, a calma, essas coisas, elas nos propõem um ambiente muito interessante, uma atmosfera que assim poupa a gente enquanto profissional do riso e muito. A gente faz um esforço mínimo quando a gente tem esse tipo de musicalidade por trás. Tá? Esse tipo, quando você está fazendo um trabalho mais silencioso, vamos dizer assim, ou uma parte do seu trabalho onde você não está verbalizando tanto.
Então você põe aquilo por trás para realizar coisas, aquilo preenche o ambiente, né? Preenche o ambiente. Eu tenho uma vivência aqui, né, que eu fiz na Alemanha. Teve um período que a gente trabalhou num espaço, eu e a Gena, nós trabalhamos num espaço chamado Europa Park, na cidade de Rust, na Alemanha. O Europa Park é um complexo de cultura e lazer que fica no sul da Alemanha. Nós trabalhamos lá por uns 3 anos, mais ou menos assim, com um espetáculo nosso, a princípio um espetáculo em cartaz, onde a gente contava a história do circo, né, em alemão, e vivia. Depois a gente criou um espetáculo sem falas, um espetáculo com pouquíssima fala. A gente dizia só, vem cá, uma criança, um prato, 2, não sei o que, e tal, surgiram para ti. Eram falas pontuais, mas ficavam por trás. Nos deram, assim que a gente chegou nesse parque, nos deram um trailer, um trailerzinho pequeno, que estava escrito assim, palco de ópera. É bem bonito, uma cortininha, e a parte da frente do trailer, ele abria assim, uma meia-lua, era um palco. Aí a gente colocava os pés em uma cortininha, e era um palco. Nos deram esse palco para ficar no centro do parque. As pessoas não tinham condições de parar muito por ali, porque ele saía do show do gelo, do Ice Show, e estava procurando nos caminhos as outras atrações que poderiam ter, montanhas russas, isso, aquilo, outro. Tinha aquele palquinho ali, que era um palco tipo morto no parque. E eu acho que eles ou fizeram isso, tipo querendo sacanear a gente, né? Ou fizeram isso para dizer, vamos ver se eles têm ideias interessantes aí para funcionar. O que acontecia com as pessoas que se apresentavam sobre esse palco? As pessoas subiam nesse palco e começavam a se apresentar, aí demorava para chegar, ia chegando uma pessoa e olhava o seu trabalho, ficava sem saber se você estava fazendo um trabalho, se não era, se era um ato livre, como eles chamam de ato andando, né? Walking act, um ato livre que você simplesmente subiu ali. As pessoas, dependendo de como você estivesse vestido, a pessoa não sabia se aquele era uma pessoa do parque que estava tentando virar artista, ou assim, um visitante do parque, se era um artista, ou você ia muito bem paramentado, enfim, era difícil, porque as pessoas olhavam e passavam, era numa passagem. Aí nós fizemos o seguinte, e você tem o quê? 28 minutos, 30 minutos no máximo, para você realizar um trabalho ali. Eles te dão 30 minutos. E se você começa ali e não tem gente, você fica ali, é difícil. Tinha umas cadeirinhas pequenininhas que a gente podia distribuir para as crianças, tem um som lá dentro, tinha tudo. E a gente começou, pôs uma música clássica, né, e a gente utilizou a tarantela para a gente arrumar o ambiente. Então a tarantela, que é um estilo musical, né, é um estilo musical sobretudo italiano, né, existe a tarantela siciliana, a tarantela napolitana, né, a tarantela venusiana, existem as tarantelas. A tarantela é um estilo musical italiano e é muito interessante. Vocês vão conhecer, ele vai colocar aqui. E as tarantelas, a gente colocava uma tarantela para ficar arrumando o espaço. E a gente coreografava a arrumação do espaço, antes de começar o nosso espetáculo. A gente tinha um espetáculo de mais ou menos meia hora, reduzimos o espetáculo para uns 15 minutos, o espetáculo mesmo, né, as cenas mesmo, a gente reduziu para uns 15 minutos. E os primeiros 15 minutos, a gente arrumava o espaço. Né? Ferrugem vinha, saía, tinha uma história de uma mala lá, ela jogava umas cadeiras para mim, jogava uns cones, eu fechava os cones assim, fechava a rua, depois ia jogando as cadeiras, a gente arrumando aquelas cadeirinhas para as crianças que passassem a sentar, e a gente já fazia isso em cena. Por trás estava uma tarantela. A instrumental era melhor, essa era a que a gente usava. A gente utilizava isso para arrumar o ambiente, né? Só que ela tem uns momentos que ela para. Ó. E a gente decorava essas paradas da música, né? Os pontos da música. Quando mudava o ritmo, a gente já mudava a emoção, também já fazia outro tipo de coreografia, jogava uma cadeira, pegava a cadeira, virava a cabeça para baixo, colocava lá, circulava a cadeira, parava, espanava a cadeira, subia de novo e sempre dançando no ritmo da música e arrumando o lugar. Então a gente, utilizando esse leque de músicas desse estilo, assim, né? Esse é um outro estilo
muito favorável para o trabalho da palhaçaria. São as tarantelas, né? A gente teve aí as czardas, logo no começo, né? Vocês viram nas czardas, que é um ritmo. A tarantela é um segundo ritmo interessante para a gente pesquisar. Se a gente buscar ela instrumental, fica mais fácil para nós, né? Instrumental, porque a gente só vai coreografando a movimentação. Dentro dessas músicas, a gente encontra outras diversidades também de ritmos. Por exemplo, tem um ritmo que é muito rico e ele tem diversas variações dele. É a polca. A mais conhecida do mundo do circo é a polca cancan. A mais conhecida, né? A polca cancan. Mas existem outros tipos de polcas assim que a gente pode trabalhar. Veja, por exemplo, essa polca aqui, tocada com acordeon. Essa é bem conhecida no mundo do circo, né? Isso aí é uma polca. Vamos ver se a gente acha a polca cancan. Só para vocês verem a outra polca, como é muito conhecida. Mas existem muitas polcas, tá? A polca é a típica marchinha do circo, quase. A marcha, inclusive, é um outro ritmo, que não é polca, que é muito, muito bacana também. Esse aqui, primeiro, se for cancan, é. Tá escrito cancan? Vamos ver se é ela. A polca cancan é... Lembra dessa? Isso é tipo de circo, né? Só que orquestrado. Bom, então, a polca, ela leva esse ritmo aí. Leva um ritmozinho, parece um vaneirão, né? Parece um... aqueles ritmos gaúchos e tudo mais. Então, a polca é esse ritmo que traz alegria e também ele pontua. Quando você quer fazer um número, tipo assim, a palhaça vai realizar um número para o público, né? Não é que a sua apresentação já é o número, lógico, mas quando o palhaço ou a palhaça vai fazer alguma coisa. Então, esse tipo de música que lembra o universo do circo, né? Os números geralmente estão ligados a isso. Eu vou apresentar, senhoras e senhores, o palhaço brinca de fazer circo onde não tem circo. Então, esse tipo de música que está ligada ao universo do circo, as marchinhas, as polcas, né? Como essa aí que a gente mostrou, essas são ótimas para você florear e dar ideia de que você vai fazer um número, e até fazer um númerozinho em cima disso, um número como você queira. Amanhã vão ter várias ideias de números aqui para vocês, ou amanhã, domingo, a gente vai conversar daqui a pouco, né? Nas próximas aulas a gente vai fazer várias ideias de números para vocês. Então, essas músicas que têm esses acentos claros e que remete o inconsciente coletivo, né, do público a esse universo que é do desenho animado. Todo mundo assiste desenho animado, né? As crianças de hoje assistem, as crianças de ontem assistiram, né? Os adultos de hoje assistem. Então, isso já está gravado na cabeça das pessoas. Como é que funciona esse tipo de trabalho? Então, essas dicas de utilizar músicas de fundo e criar cenas, enquanto você não está falando, você tem música por trás, preenchendo, e você preenchido com ação também, né? Você preenchendo com ação, ela tem como pano de fundo uma música sugestiva. E você seguir nesse ritmo dramático, ou alegre, ou de suspense que a música oferece, brincando desse tipo de coisa, né? Olha o desenho do Tom e Jerry. Vocês percebem que todo tipo de emoção
quando você tem alguma coisa por trás, né? Lembrando que os ritmos românticos, eles geralmente vêm dos violinos, né? O romantismo ele geralmente vem de violino. O acordeon traz uma certa nostalgia. É como se você quisesse fazer um vintage, né? Fazer uma coisa, mostrar uma coisa mais antiga. Você traz os acordeões, eles trazem uma certa nostalgia, traz um romantismo também o acordeon. Mas o violino traz o romantismo mesmo, aquela da conquista e tudo mais, né? Os acordeões trazem essa nostalgia, os trompetes trazem energia, as músicas com trompetes trazem alegria, energia, são coisas para cima, né? Tem umas músicas muito interessantes. Tem um grupo musical chamado Tuba Skinny, que ele toca uns jazz e umas polcas e umas marchinhas. O Tuba Skinny é um grupo que ele traz muito, é muito rico. O Skinny é só um S, um K, né? Um I. O Tuba Skinny, ele traz uns ritmos interessantes. Olha só, é um pessoal que faz até música de rua, mas parece que eles já estão fazendo de palco, eles já ficaram conhecidos. Mas olha só que os ritmos são muito envolventes, assim, são alegres, né? Ó, Tuba Skinny assim, tá vendo? 2 N's e um Y. Skinny. Tuba Skinny, que eles tocam tuba, aquele trombonão. Aquele Olha as músicas. Essas coisas de Tom Jerry, né? Aí vai ser uma música cantada, mas eles fazem só instrumental. Essa mulher canta bem pra caramba. Bom, essa aí é cantada, mas eles têm também só instrumentais. O Tuba Skinny, ele tem uma variedade enorme desse tipo de ritmo, estilo polka, jazz, algumas marchinhas, eles tocam muito bem. E esses ritmos, eles vestem muito bem esse trabalho da palhaçaria. Eles trazem muita alma do universo da palhaçaria para dentro do trabalho da gente, tá? Eles são muito ricos, sobretudo para os trabalhos que a gente fizer ao vivo, em contato direto com o público, com a plateia. Então essas músicas são bem sugestivas para isso. Então nós temos, você vê que a gente sugeriu aí a Czarda, né? A tarantela, as polcas, as marchinhas também são muito interessantes, né? Marchinha de circo. E nós temos, por exemplo, a música húngara, né? A música húngara é uma música que lembra um pouco a Czarda, né? Mas é um outro estilo. Tá? A música húngara, talvez... Tem uma música húngara de Brahms, que é muito conhecida, a música húngara número 5. Ele chama número 5 essa música, né? E é do compositor Brahms. É muito conhecida no mundo todo, né? Quem gosta de música já deve ter ouvido essa música aí. E vamos ver se a gente encontra aí a música húngara. Aqui ele está sendo tocada para acordeon, mas ela tem por orquestra também. Ó. Aquela que vai aumentando o ritmo, né? Traz movimentação para a cena, né? Alegria. Bom, essa é muito boa. Tem uma outra chamada Zorba, o Grego. Não dá para ter uma ideia de qual música eu estou falando. Lembra dessa música? Essa é bacana. Para você
chegar num ambiente, envolver as pessoas. Say that again, boss. Give me Bom, aí faz courage. parte do filme Zorro Grego, né? Mas, mas a música é essa. Né? E aí, para ver. É uma parte dela que é mais acelerada. Bom, mas esse trechinho que eu falei para vocês, aqui não dá pra gente ouvir a música toda. Esses ritmos, eles são muito sugestivos. E as próprias músicas clássicas que a gente encontra por aí, de Beethoven, né, de Tchaikovsky, de Mozart, de todos esses compositores clássicos. A gente ouve a música e a gente não precisa pegar uma música toda. Há um hábito que é muito bom de ser cultivado, é de ouvir esse tipo de música. Né? Você põe e fica ouvindo ali, ouvindo, para você colher o trecho mais interessante da música. E às vezes você separa aquele trecho pequeno, para depois você tentar, aquele trecho que você separou, você tentar criar alguma coisa baseada nesse trecho, né? Baseada nesse trechozinho que você separou. Então é muito legal ouvir. Dentro desses ritmos que eu mostrei para vocês, quando vocês começarem a pesquisar, vocês vão ver uma sequência assim de diferentes possibilidades das czardas, diferentes possibilidades de polcas, diferentes músicas húngaras, diferentes marchinhas, né? Diferentes tarantelas, são diversas músicas. Isso aí são ritmos e tem as suas variações, que a gente pode. O jazz é muito bom também, aquele do Tuba Skinner que eu mostrei para vocês, né? Que ele faz umas coisinhas também legais. Esse universo que eu estou falando para vocês agora, de músicas, ele é um universo sugestivo. O que é que ele traz? Eu não estou dizendo que deva ser na palhaçaria montado com essas músicas, tá? Eu estou falando para vocês que esse universo musical que eu estou mostrando para vocês aqui, ele é rico, sobretudo quando ele é instrumental, em contrastes, em você encontrar ali os diversos sentimentos, a calma, a aceleração, a alegria, né? A parte espontânea. Você pode pegar um trecho de um desses, um trecho de outro, e montar a sua própria partitura musical para você criar o seu número, que vai ser o próximo assunto, né? Nas próximas 2 aulas que a gente tem pela frente para fechar as oficinas. Então, esse processo de você trazer uma música e colocar como pano de fundo para as cenas em que você não verbaliza, e as que você verbalizar, você tem que trabalhar assim o volume da música, caso você queira permanecer com música ali. É bom não competir muito. Não competir porque fica difícil, né? Para a gente começar. Mas é uma ideia que traz uma criação muito muito fácil, né? É muito fácil para criar a partir desse tipo de sugestão, né? Esse tipo de música e tudo. Agora vamos falar sobre os direitos autorais. Se você está fazendo uma apresentação de rua, provavelmente alguém não vai chegar lá bater na sua, né? Bater em você, se não for por um projeto, alguma coisa assim numa praça, e vai exigir direito autoral de você se está soltando uma música mecânica de alguém. Existe
isso na lei, tá? De, de você ter que pagar um direito autoral quando você vai se apresentar. Por exemplo, a gente aqui do circo, em algumas cidades, a gente faz um acordo com o pessoal, diz a quantidade de músicas que a gente vai utilizar, o tempo de cada música daquelas ali, eles fazem uma soma e nos dão uma taxa, né, uma taxa específica, e a gente trabalha em cima dessa taxa. Porém, não são todas as cidades que praticam, né, esse tipo de exigência. Tem muitos lugares que nem não existe o órgão de fiscalização. Em muitas cidades, sobretudo as cidades no interior, não tem esse órgão de fiscalização e você é preciso saber se tem o órgão de fiscalização. A gente não vai bater na porta, né, e sair procurando por aí para pagar o direito autoral de uma coisa que a gente vai usar só um pedaço, um trecho. Então, se tem aquele órgão na cidade, é claro, e você vai fazer um espetáculo seu num teatro, por exemplo, então você deve procurar o órgão, você deve apresentar as músicas e eles vão te fornecer uma taxa daquilo ali. Se você achar que é alta, você discute. Olha, gente, é uma apresentação assim, 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 assim. Se a música for executada ao vivo, né? Não sei se mudou isso aí, eu não tô dando para vocês um entendimento da lei do direito autoral, tá certo? Eu estou falando para vocês aqui a nossa experiência com a lei do direito autoral. Tá Vou bom? colocar aqui pela músicas, parte de música que já tem uma parte com música de domínio livre e a música. Então, a outra coisa, exatamente o Lai está colocando aqui para vocês, a outra coisa é a gente procurar músicas de domínio livre, tá? A música de domínio livre. Então existe, tanto no YouTube quanto existe alguns sites que você consegue músicas em que a pessoa que criou aquela música, ela já cede o direito autoral para você usar. E você pode ir lá e você ver como capturar isso aí, caso você vá fazer um espetáculo, se apresentar. Se você vai para uma escola, se apresentar numa escola, e não for alguma coisa divulgada na cidade toda, não vai necessitar disso, tá? Se você for fazer uma apresentação num clube no interior, provavelmente não tenha isso. Você diz, olha, aqui tem aqui tem a ECAD que recolhe o direito autoral da música. Se não tiver ECAD naquela cidade, não tem como. Você vai viajar para a capital, ei, gente, pessoal da ECAD, vem aqui no interior tal, que eu vou fazer um... Você faz. Se chegar alguém, você diz, ó, não tinha ECAD aqui, tá? E eu fiz o meu espetáculo. E a outra possibilidade, se você não quiser pagar direito autoral, não é alguma coisa assim também extremamente absurda. Às vezes eles são ilógicos, né? Eles são meio malucos, assim. Às vezes eles cometem umas coisas que são que a gente não consegue entender. Esse povo da fiscalização, cada um tem um jeitão deles lá, né? De fazer essa cobrança. E às vezes eles são bem justos também, né? Às vezes eles são bem justos. Quando você tem as músicas de direito autoral cedido, que podem ser músicas, por exemplo, se você pegar uma música de domínio público, aquela música que já faz tanto tempo que o compositor dela morreu, que ela já tornou-se uma música de domínio público, você vai ter o direito de executar essa música. Uma coisa é você executar uma música de domínio público, você com sua sanfona, com seu violino, com seu violão. A outra coisa é se você pegar uma música de domínio público que está sendo tocada por uma orquestra. Aí aquela orquestra tem direito sobre aquela versão que ela tocou, dos direitos autorais. Entendeu? Mesmo que a música seja de domínio público, se você pegou uma música mecânica que está sendo tocada por uma orquestra e tal, saiba que você vai ter que responder sobre os direitos autorais. Isso não é uma coisa assim, né? Mas quem mora, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, quem mora nas capitais, né, Recife, Natal, né, está sujeito muito mais do que quem mora no interior e quem vai fazer a apresentação. Quem faz a apresentação de rua está um pouquinho mais livre disso, dependendo do porte do seu espetáculo. Se for um espetáculo grande que você precisa anunciar nos jornais e tudo mais, é provável que a ECAD vá procurar você ou que você seja orientado a procurar a ECAD antes que ela procure você, né? Geralmente a gente procura a ECAD antes, se a gente vai participar de alguma coisa assim. Mas se você vai fazer alguma coisa em escola, numa praça, num orfanato, né, num teatro pequeno do interior, num clube, nesses espaços assim, então você não precisa se preocupar com isso, no direito autoral. Por enquanto não, você vai tocando os pedacinhos das suas músicas, põe lá e vai vendo. Isso aí só é mais para quando você vai fazer um espetáculo mesmo, onde você está cobrando do ingresso. Também de vídeo, né? Vai fazer o vídeo. Agora se você vai divulgar o seu trabalho
Na internet, aí é outra história. Aí esse tipo de música, por exemplo, eu dei para você o ritmo, né? Eu não estou dando para você a música. Eu dei para você a sugestão do ritmo. Então você procura esse ritmo com direito autoral livre. Que geralmente a gente procura isso, tem um nomezinho que a gente põe na internet que aparece lá. Então vou voltar aqui de novo. Por exemplo, vou pesquisar aqui tarantela, música tarantela, né? Vocês estão acompanhando aí, né, no computador? Aí aqui no YouTube tem um negocinho aqui, filtros. Você clica aqui em filtros, isso é uma das formas, né? Você pesquisar alguma coisa específica. E aí você vem aqui em Creative Commons, que isso aqui são todas as músicas daquele estilo que você pode usar. E inclusive vídeos, se tiver algum vídeo, né, aqui, você pode usar inclusive o vídeo dele, que não vai ter problema. Depois que você colocou o filtro. A internet aqui não está ajudando muito, mas... Então tudo que tiver aqui, vamos ver se tem alguma coisa que dê para usar. Vamos ver se esse desenho aqui. Essa música você pode usar sem problema. Até aí, Royalty Free apareceu aí. Esse é um estilo tarantela, tá? E aí, vocês acabaram de ver uma tarantela que é permitido utilizar. Mas aí, qual é a sequência para ele? A outra forma, quem tem canal no YouTube, você vai no Biblioteca de Áudio, você vai entrar no seu canal, na aba Estúdio. Você vai clicar lá do ladinho aqui, quem tem que ter o canal, né? Aí vai ter uma aba Estúdio. Quem tem o próprio canal, né? E aí você vem aqui Biblioteca. E aí você tem aqui... A biblioteca já sugere a música que é permitido. Já tem várias músicas mesmo. E aqui é mais... Garimpar. Garimpar. E a gente já fez parte desse trabalho para vocês no link que está lá. A gente garimpou umas músicas que pra gente é legal para usar e compartilhou com vocês aí no link que está lá no chat. Então quem quiser já ver por ali se acha alguma música legal, já clica no link lá, dá uma garimpada lá. Se não, vocês podem ir lá na biblioteca. E o Facebook também tem isso, hein? O Facebook tem a própria biblioteca deles também, de áudio. Então, a alternativa é essa. Se a gente vai fazer um vídeo para postar nas redes sociais, então a gente tem que ficar atento às músicas que podem ser utilizadas ali. Porque ele corta o vídeo, né? Corta o vídeo e você não tem perdão, perde o trabalho inteiro. Então, para isso seria interessante utilizar isso aí. E é claro que se você tem uma música dessa que você encontrou na biblioteca do YouTube ou que você encontrou no Commodities Free, né? Commodities Free, Creative Commons, ou no Royalty Free, se você encontrou músicas dessa característica e quer usar no ambiente aberto, essas são músicas que já têm a possibilidade de ser utilizado. Assim, tá? Você só... Em todos esses lugares, alguns desses aí, como os Royalty Free, você vai ter que pegar um documentozinho se você for, por exemplo, mostrar para a ECAD. Né? É tipo um linkzinho onde fala que é permitido a utilização. Quando você vai fazer isso no YouTube ou no Face e tudo mais, se você utiliza a música da biblioteca, acho que não precisa nem colocar não precisa nem colocar os créditos, né? Quando você pega do Royalty Free, às vezes ele pede para você colocar os créditos, né? Você creditar. Quando você pega do Royalty Free. Mas quando é do Creative Commons, geralmente, ou da biblioteca e tudo mais. Não, Creative Commons também, às vezes pede, né? Para colocar. Às vezes, mas eles não excluem, não. Eles só perguntam e se você... Vai aparecer uma mensagem no e-mail, se você tiver o direito, aí eles liberam. Querendo ver aqui. Então, geralmente, essas músicas que a gente utiliza, as músicas, por exemplo, de Beethoven, músicas de Mozart, músicas de Brahms, Tchaikovsky, de uma série de essas clássicas assim, a gente consegue encontrar elas livre de direito autoral, gravado por pessoas que quiseram fazer isso, né? Que quiseram fazer essa história aí.
Então, é ficar atento quando você pegar a música, se você for usar no vídeo, pegar sempre músicas livres de direito autoral. Né? E se for utilizar alguma música de direito autoral na rua, lembrar que se for um trabalho assim grande, tipo um teatro que você anunciou na cidade, fez propaganda em jornal e tudo mais, aí você vai ter realmente uma prestação de contas à ECAD, que com certeza vai baixar alguém da ECAD lá e vai pedir para você pagar. É melhor você procurar antes, porque você consegue negociar o valor, do que você deixar a ECAD vir procurar você, porque aí ela vem com a multa. Né? E mesmo que você não procurar, vem com a multa em cima, né, daquela utilização sem autorização. E é um povo que, né, eles dão umas multas aí, ninguém sabe para onde vai depois. É uma polêmica isso aí. Até hoje, eu conheço a história de uma cantora que a ECAD queria proibir ela de executar as músicas dela. Mas é de minha autoria. Senão você tem que pagar. Não era queria proibir, queria que ela pagasse para executar. Você vai ter que pagar para executar. Essa é a minha música, tá? Eu vou ter que pagar. Mas vocês nunca me deram nenhum tostão disso que vocês estão cobrando das minhas músicas. Eu nunca recebi nada e outras pessoas já cantaram minha música. E agora eu cantando eu vou ter que pagar. Uma loucura que cometeram lá, deve ter sido alguém desinformado, não sei o que é. Eu estou contando um episódio, tá? Que eu vivenciei, eu vi. Uma cantora da nossa cidade, lá de Natal. O pessoal dos direitos autorais estava querendo cobrar o direito autoral da música dela, ela cantando. Então, ou pela execução, não sei o que era, porque se era uma execução mecânica, o que era que estava acontecendo. Mas enfim, é isso aí. Direito autoral é bom sempre a gente ficar atento e correr atrás para não cair nessa armadilha, né? Eles terem que vir atrás da gente e tudo mais. Mas quando a gente tem essa alternativa gigantesca, né, de músicas livres e tudo mais, a gente vai em cima disso aí, que isso aí é mais certo. Alguma pergunta, gente? Fora essa do direito autoral? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. JR é quem? José Ronaldo. Ou Joy Reis. Você respondeu ele aqui, não? De alguma maneira é Joy Reis. Ah, é Joy, né? JR é Joy Reis. Não respondeu, mas meio que ficou respondido na... Ah, tá. Aqui, Sim, cantor tem alguma maneira de saber quais piada. cidades, né, pai? Não é só realmente... Ah, não. Isso aí só você pesquisando mesmo. Eu nunca vi um site que aponta, não. Aí tem ECAD, aí não tem, que eu acho que eles nem vão fazer isso, né? Eu coloco no mapa, aparece só Porto Alegre e Caxias, que é duas cidades, assim, a capital e outras aqui. Então, é provável que a ECAD em si, né? Mas às vezes tem sempre alguém que pode fazer isso para a ECAD em outra cidade. Não sei se isso funciona dessa forma legalmente, mas eu já vi cidadezinha que não tinha nada a ver. Assim que eu passei com o circo, achei que não ia ter essa exigência e teve. E eu não vi ECAD lá, mas tinha tipo um delegado lá, como se fosse um delegado entre aspas, estou usando o nome incorreto aqui, né, que eu não sei que nome se dá. Mas era como se fosse algum representante da ECAD que estava lá naquela cidade, sem ter o órgão na cidade. E ele fazendo a exigência O ideal é dos uma ideia direitos. de futuro, então, se for fazer um espetáculo, alguma coisa assim. Porque às vezes tem uns festivais, algumas coisas que a gente participa. Sobretudo para festival, você já tem que levar alguma coisa com direito autoral. Ou você vai ter que já negociar com o pessoal o pagamento do direito autoral, né? Às vezes o festival se responsabiliza por Sim. pagar o direito autoral. Você apresenta quais são as suas músicas e eles negociam, né? E às vezes não, às vezes é o próprio artista que é responsável e isso vai estar no edital do festival, com certeza, né? O que a gente faz aqui quando tem alguma coisa assim para um evento muito grande é contratar um cara que toca acordeon daqui e tem um baterista também que ele se pinta de palhaço, assim, ele sempre faz, só que ele só toca, entendeu? Só que ele... Aí, como é ao vivo, a gente nunca teve problema. A música ao vivo ela não tem problema nenhum, né? A música ao vivo não tem problema. E você pode também, se você tem, por exemplo, uma ou outro pedacinho de música mecânica que você vai utilizar e grande parte da sua musicalidade
ela está feita com a sua sonoridade ao vivo e tal. Você pode, quando for fazer um espetáculo, já declarar isso, né? Já declarar. Você nem precisa falar desses pedacinhos mecânicos que você for utilizar. O meu espetáculo, a música é construída por nós, é improvisada, é musicalidade, é só sonorização e tal, fim de papo. E assina o documento e está lá, porque um trecho muito pequeno, outro trecho muito pequeno aqui e acolá que vai aparecer, isso não vai fazer diferença, não. Se você tem um espetáculo que a pessoa musicou, né? Que você tem um acordeonista, que você tem um baterista, ou sei lá, um zabumbeiro aí, um rabequeiro, um violinista, um violeiro, e por aí vai. Você conhece o de Pernas pro Ar aqui no Rio Grande do Sul? Que faz as máquinas, as criações e tal. O ideal é quando a gente tem realmente condição de fazer música ao vivo, né? O ideal seria esse mesmo, a gente criar umas músicas, criar o nosso estilo de musicar. Eu conheço uma palhaça que ela hoje está no Rio de Janeiro, ela é lá de Natal, ela está no Rio de Janeiro e ela inventa as músicas dela e a música é inventada na hora mesmo, a música dela. Ela tira na hora, ela vai pela emoção, ela tem uma gaita de boca e ela vai inventando a música na hora. E não é nem música assim, sabe? Ela não toca nenhuma música de ninguém, não. No espetáculo dela é só as coisas dela mesmo. Ela inventa e vai sobra para dentro, sobra para fora, vai criando as emoções, aí cria os gráficos dela que ela quer dentro da música e sai. Mais alguma dúvida, gente? Eu estou olhando aqui para o chat, para ver se alguém escreve alguma coisa. Bom, amanhã a gente vai fazer, amanhã não, é na próxima aula, né? Sim, agora chegou uma hora que a gente poderia, de repente, combinar aqui com vocês que estão aqui, né? Você vê que grande parte das pessoas não estão podendo assistir à oficina hoje, porque são pessoas que trabalham justamente no campo do entretenimento. Muitos deles tinham um show para fazer, tinham espetáculos para fazer, participações e tal, e não puderam estar presentes, né? Então, assim, fica a pergunta aqui se a gente colocaria... Como seria? O que é que você queria sugerir? Seria... A gente pensou em duas possibilidades, se fosse duas amanhã, ou se a gente fizer já na terça, né? Duas é na terça, né? Bom, eu estou falando isso porque anteriormente a gente tinha programado de segunda a segunda, né? E segunda a gente terminaria na segunda-feira, porém nessa segunda-feira nós temos um compromisso. E como aqui é ao vivo, iria ficar difícil. Então, em primeiro lugar, a gente iria propor a vocês as duas aulas, que seria a amanhã e segunda, fazer todas amanhã. Porém, tendo em vista essa porção de pessoas que não pôde assistir, uma quantidade de pessoas que não pôde assistir porque estão nos trabalhos dela, então a gente pensou em de repente, não fazer isso amanhã, né, e saltar para terça-feira. A gente faria terça e quarta e fecharia, né? Pode ser assim? Eu fecharia na terça mesmo. Ou fecharia na terça mesmo, a gente faria um pouco mais longo para caber todas as sugestões. Um pouco mais Para mim é ótimo. longo de ontem, né? Porque hoje está terminando mais ou menos na hora. É um longo como ontem. A gente se propôs a fazer 1 hora sempre aqui, né? Mas todo dia a gente estava esticando um pouco mais para ver se trazia um pouco mais de informação. Mas, de repente, a gente pode fazer isso na terça-feira. A gente não faria amanhã por conta das pessoas, né? Que vai ter uma quantidade maior de pessoas vendo. E caso elas tenham alguma dúvida, elas possam participar, porque às vezes você pode ver depois, né? Mas aí você não tem mais como tirar a dúvida diretamente. Esse é um tipo de oficina que a gente vai fechar aqui, vai disponibilizar, mas aí já vai mandar para prestação de contas do edital, né? A gente não vai ficar podendo tirar dúvidas. De repente, se a gente ficar com contato aqui, uma ou outra coisa, a gente pode ir fazendo aí na amizade, né? Sem problemas. Mas não vai ter essa disponibilidade assim oficial, né? Acho que nesse tempo, soltando as gravadas, se quiser ir rever, também. Pronto, o Laio está falando que nesse tempo aí, esse meio tempo que ficar sem, né, tipo domingo e segunda, ele pode ir soltando as gravadas, né, as que foram gravadas para fazer revisão.
e a gente volta para fechar na terça-feira. Inclusive é uma boa ideia, tá certo? Para vocês está bem também? Então a gente voltaria na terça-feira para a gente fechar, tá? Na terça-feira. Aí Laio vai se comprometer aí em soltar as que já foram gravadas. Aí vocês fazem o resumão. Quem não fez ainda vai assistindo aí. Maratona aí, né? Maratona aí no domingo, faz pipoca. E vamos maratonar. Então é isso, gente. Por hoje é só, são só dicas de ritmos para que a gente vá amadurecendo isso aí. É lógico que existem muito mais ritmos assim que a gente pode correr atrás, mas se a gente ficar colocando ritmo, vai dar naquilo que eu falei para vocês. Vai ficar tanta sugestão que a pessoa não escolhe nenhuma. Então é melhor a gente ter um númerozinho assim, mais, né, que cabe na palma da mão, de ritmos que podem nos auxiliar bastante. Acreditem, essas músicas, esses ritmos que eu passei para vocês, tem umas verdadeiras pérolas com esses ritmos aí. É só ir correr atrás e mesmo com direito autoral e tudo, são músicas que valem a pena. À medida que eu for encontrando aí, eu também vou colocando para vocês. Mas, assim, ao longo do tempo, eu percebi que nesses ritmos a gente conseguiu pesquisar isso. Então, grande abraço, um beijo grande, e a gente se vê. Lista de presença hoje nem. A lista de presença você não pôs hoje, não? Nem coloquei hoje, ó, gente. Mas Vai pôr quando, né? terça-feira a gente. Então, Não sei porque, assim, na terça-feira vai ter 2 listas de presença, tá? Nil, deixa eu só falar uma coisinha. Eu acho legal jogar lá no grupo do WhatsApp, falar que mudou para o pessoal já se programar. E não falar assim, eu perdi, já joga lá. Não, isso aí com certeza. Se programa para terça e quarta. Maravilha. Isso aí com certeza. Valeu. vamos rever aqui. Kizar, da Paulo, se o pessoal tá aqui também. Mas eu vou só estar lá no grupo, entendeu? Você só tá lá no grupo? Então pronto. Tá joia. Hoje é só uns detalhes. Então, valeu. Abração. Valeu, obrigado. Até terça. Bom final de semana. Você também. Valeu, Nil. Obrigado. Tchau, querido. Final de semana a todos. Tchau. Eu também. Tchau, Boa noite. Patrícia. boa noite.